Diretamente da capital da maior ilha do Caribe, apresento a vocês Havana. Então eu vim para um novo país para conhecer Cuba, um país que é muito polêmico, mas eu não vou entrar em polêmica, mas eu vou mostrar para vocês as praças que tem aqui, que são muito lindas, os lugares que foram visitados por vários famosos, que eu vou mostrar para vocês, e é claro, todo o lugar aqui. E eu não poderia fazer a apresentação que não fosse aqui no Castelo da Real Força, que é um marco muito importante de Havana. E minha aventura começa saindo do aeroporto de Guarulhos para conhecer o verdadeiro Caribe. Já chegando, fomos recebidos por esses carros americanos antigos que têm bastante fama em Cuba. E chegando no centro histórico, começamos a ver as ruínas que dão lugar a lendas de ataques de piratas e histórias de guerras entre impérios europeus. Aqui eu estou em frente em uma estação de polícia. Aqui se chama Estação de Polícia. Aqui é onde tira as cartas de habilitação e tudo mais. Eu não posso gravar lá porque tem polícia, mas creio que dá pra ver daqui. Em Cuba, a polícia se chama Polícia Nacional Revolucionária e são obrigados a ter uma afiliação com o único partido do país. Esse aqui é o Seminário Félix Valera. Antigamente ele era um convento e ele é gigante. Tô esperando abrir pra gente poder entrar e olhar como é dentro. Pena não chegou a abrir, mas o lugar é lindo, com essa arquitetura barroca tardia, típica do século XVIII em Cuba. Foi uma instituição do ensino de grande relevância para a formação intelectual e religiosa. E em frente a gente consegue ver um monte de canhão, mas não é canhão pequeno, ele é tipo gigante. Olha isso aqui o tamanho. Esses canhões fazem parte de uma época na qual Havana era completamente fortificada e rodeada em um muro gigante. Aqui agora são 7h20 da manhã e já está fazendo sol. A temperatura já está ficando abafada. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar o máximo aqui pra vocês antes de umas 11 horas, porque creio que quando estiver chegando meio-dia a gente já não vai conseguir mais andar, porque aqui é muito calor. Ontem, na tarde, porque aqui escurece à noite, aqui 7 horas da noite ainda é dia e ainda é sol. Choveu um pouco, mas foi coisa rápida. Estamos agora no Palácio dos Capitões Generais. Antes de ser construído aqui para os governadores morar, eles moravam na Fortaleza Real. Em frente tem a Rua de Madeira, que já vou falar um detalhe aqui para vocês. E esse palácio, eles foram construídos com corais que foi extraído a 10 km de profundidade. E eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, tudo isso aqui é feito de corais. Construído no século XVIII, o palácio se destaca como obra-prima da arquitetura barroca cubana. Hoje é o Museu da Cidade da Havana, mas no passado, além de servir como residência oficial dos capitães generais e governadores, também durante um período foi uma prisão. E ao lado do Palácio dos Capitães Generais, a gente tem a Calle de Madeira, que é a Rua de Madeira. Antigamente aqui essa rua era de pedra, mas fazia bastante barulho quando as carroças passavam. Então o governador, que morava no segundo andar, ele se incomodava com o barulho, então ele pediu para que fizesse essa rua de madeira e ela continua linda.
aqui é o monumento do Carlos Manuel de Céspedes. Ele é considerado o pai da pátria e ele que libertou os escravos. E aqui estamos na Praça das Armas. E eu gostaria de começar o nosso dia em frente do El Templete. Isso aqui ele foi fundado em 1519 e ao lado de um baobás. Então, conforme esse baobás ele vai morrendo, eles vão plantando outro para manter a tradição. Infelizmente está fechado. Eu queria muito entrar, queria muito conhecer, mas vai ficar para a próxima vez que eu vinha conhecer a Havana, tá? Dentro do templete tem muitas pinturas que mostram quando era feita a primeira missa embaixo da gigante árvore, dando lugar ao nascimento de Havana. Bem do lado, aproveitamos para conhecer o Hotel Santa Isabel, um dos hotéis de luxo mais antigos da cidade, que manteve preservado a estrutura como eram as casas no século XVIII, que já antigamente era residência da Condesa de Santa Venia. Dentro do hotel podemos admirar seus jardins, pátios barrocos, que era comum na história da arquitetura paisagística da ilha naquela época. Inspirados pelos jardins moriscos do sul da Espanha, que fica no meio das casas para aumentar a ventilação. É incrível o patrimônio tão rico do passado que ainda se conserva na Havana. Triste que fora do centro nem tudo é tão preservado assim. Além do centro histórico, depois vamos conhecer outras regiões para entender como vivem os cubanos fora das áreas turísticas. Então fique até o final do vídeo e conheça comigo essa bela cidade e sua rica história e, é claro, as pessoas que habitam nela. Agora estamos na Praça São Francisco de Assis. Ela foi desenvolvida no século XVI, quando os espanhóis galeões vinham para cá e eles atracavam na doca do caminho das Índias até a Espanha. O convento ele começou a ser construído nos anos de 1548, mas ele só foi terminado com 200 anos depois, que foi em 1738. E como eu falei para vocês, esse aqui ele é o mais alto da América Latina nos séculos XVI. O convento de São Francisco de Assis não é 100% como era no passado, já que o furacão destruiu uma cúpula que tinha na parte de trás. O restante do prédio conserva sua originalidade. Bem perto a caminho da Praça Velha, temos um pequeno hotel chamado Hotel Los Frailes, que onde era antigamente morava os frailes do convento. A história do hotel começa em 1592, quando a Ordem Franciscana fundou o convento de São Francisco de Assis. O convento se tornou rapidamente um dos mais importantes centros religiosos da ilha. Ao longo dos séculos, o local acolheu frades e peregrinos de toda a região, até que em 1965 se tornou um Hotel Los Frailes. Sem dúvida está relacionado ao contexto da história e social de Cuba, após a Revolução de 1959. É importante ressaltar que a decisão de transformar o convento em hotel não foi uma consequência direta da proibição da religião em Cuba.
Embora a liberdade religiosa tenha sido oficialmente restrita em Cuba, o governo cubano não eliminou completamente a prática religiosa. Algumas igrejas permaneceram abertas e a prática religiosa individual era tolerada dentro dos certos limites. E agora eu estou na Praça Vieja de Havana. Antigamente essa praça se chamava Praça Nova, porque ela tinha sido construída depois do convento e depois da Praça de Armas. Mas depois de 500 anos, ela hoje atualmente se chama Praça Vieja, então trocaram de nome. Essa praça ela é muito bonita, muito hermosa por conta da sua arquitetura colonial e hoje está assim de criança. As escolas trouxeram as crianças para cá para jogar um pouco de bola, para espairecer. Não tem muito turista, mas posso dizer por conta da temporada ou por conta do país mesmo, mas é lindo. Triste que o salário em Cuba não está de acordo com os preços das coisas. Ainda fica pior para os aposentados, que eu vi muita gente da terceira idade trabalhando e tentando sobreviver do turismo. Se chama bijuteria. Hã? Bijuteria se chama isso. Bijuteria? Bijuteria. Água, anillo, pulso, arete, lei. Mira, ¿usted hace eso a cuánto tiempo? Eso, Sí, en 20 minutos. 20 minutos. ¿Y cuántos años usted tiene esa profesión? En el año 92. Sí, muy tiempo. En el año 92. As pessoas em Cuba são bem prestativas e simpáticas. A caminham pelas ruas, escutamos muitas músicas em todo lugar. E agora eu acabei de chegar na Casa de Chocolate, que aqui também tem uma fábrica de chocolate. Foi quando os espanhóis no século XVI trouxeram o cacau pra cá. Mas olha, eu experimentei, muito bom, gosto bem forte, mas pro calor que tá, tudo é refrescante. Falando com algumas pessoas, me falaram que anteriormente tinha mais variedade, mas nos últimos anos a situação do país piorou muito. Os cubanos gostam muito de falar fora das câmeras. É normal, entendendo que a liberdade de expressão no país é muito limitada, baseada na própria lei do artigo 4 e 5 da própria Constituição do país, que fala que se você fala mal das ideias socialistas, você pode ir preso, então fica um pouco difícil. Caminhar por Havana é se encontrar no passado de uma época gloriosa. Em cada esquina vemos algum museu, uma escola, um hotel que anteriormente era palácio de alguma família rica, e hoje as paredes contam muitas histórias. E andando por Havana, achamos esse espaço que ele está dedicado aos 33 bombeiros que morreram queimados. E antigamente era esse carro de bombeiros. Aí aqui embaixo eles colocavam o carvão e depois colocava aqui e funcionava normalmente. Então, todo dia 17 de maio eles fazem tipo uma festa para celebrar e lembrar da memória de todas essas pessoas que estavam trabalhando. Infelizmente aconteceu essa triste tragédia. Mas esse espaço está muito bonito, eles decoraram muito bem e na frente tem todos os nomes das pessoas que infelizmente chegou a falecer.
E agora estamos aqui na Casa do México e olha, encontramos a árvore da vida, que eles falam que vem do México, né? E tem essas máscaras aqui que eles usam em eventos. Aí cada máscara é um evento diferente e também aqui eles trazem uma vez por ano as crianças para passar o dia, ver a história, ver como tudo isso aqui é lindo. Esse edifício muito lindo, ele foi construído no século XVIII e ele tem uma arquitetura colonial. E ele está muito bem conservado. Nessa pintura de mural feita com areia sobrada, podemos ver uma imagem da burguesia da época colonial em Cuba. Nessa imagem podemos ver grandes personagens da história de Cuba, como Carlos Manuel Céspedes, o libertador dos escravos no século XIX. E agora estamos em frente ao Hotel Ambos Mundo. Esse hotel aqui, Rosinha, coisa mais linda, ele era frequentado pelo Ernest Hemingway. Ele passava bastante tempo aí, passava tanto tempo que até o quarto dele, hoje em dia, é um museu. Eu queria muito visitar, mas infelizmente não pôde. Eu queria também subir na terraça, tinha feito todo o planejamento para subir na terraça, mas no momento eles não estão permitindo, então eu só posso gravar de longe. E chegamos agora na Catedral. Essa aqui tem muita história para contar e na verdade eu considero a mais cômica da cidade. Inclusive é o mesmo nome da praça, que se chama Praça da Catedral. Aonde ao redor vocês podem ver que tem muitas casas, edifícios que aqui é da burguesia no tempo antigo. Essa praça aqui ela foi construída pelos jesuítas no ano de 1767. Mas com a expulsão dos jesuítas, outra ordem religiosa terminou de fazer a catedral. Como vocês podem ver, é uma parte mais grossa e a outra parte mais fina. E nesses quadradinhos, como os jesuítas eles acreditam em santo, essas coisas, eles fizeram para pôr o santo. Só que a nova ordem, creio que não acredita, então ficou assim. Mas aqui é lindo. Como informação curiosa, em 1795, os ossos de Cristóvão Colombo, que até então repousava na Catedral Primária de Santo Domingo, foram transferidos para Havana como parte de comemoração do 4º centenário da descoberta da América, até serem enviados para a Catedral Sevilha, na Espanha. Diz a lenda que um dos sinos da catedral foi fundido com prata de um pirata arrependido.
E agora estou em uma das bodegas mais famosas aqui em Havana, que se chama Bodega del Meio. Aqui foi frequentado por vários famosos e também é muito chamativo por conta do seu famoso burrito que foi criado aqui. Então, muitos famosos frequentam aqui, muitas pessoas vêm aqui e em torno é tudo lindo, tudo maravilhoso, as pessoas muito atenciosas. Então, recomendo quando vocês vierem, vir conhecer esse lugar que é muito lindo. E sem falar que lá embaixo eles cantam música ao vivo e está tudo sendo perfeito. E é claro, eu não poderia esquecer que o famoso Hemingway também tomava seu burrito aqui, como Vinícius de Moraes, Carmen Miranda também frequentou aqui, então vários famosos conhecem esse bar. E todas essas pinturas são as pessoas que vêm aqui, que frequentam esse bar. Então eles vêm e colocam seu nome ou registra seu país. Tem aqui, ó, México, que é o nome das pessoas. Aqui tem tudo. O Castelo da Real Força ostenta o título da primeira fortaleza permanente construída nas Américas, evidenciando sua importância da história militar da região. A cidade da Havana, por sua posição geográfica estratégica, era a principal cidade onde o Império Espanhol juntava todas as riquezas extraídas das colônias do Novo Mundo, e foi uma cidade muito cobiçada pelos piratas e pelos demais impérios europeus, inimigos do Império Espanhol. E agora estamos no térreo do Castelo da Real Força. Esse castelo ele foi construído em cima da primeira fortaleza de um conjunto de fortalezas que foi construído para defender a Havana de piratas e corsários que no tempo invadia e, é claro, outros impérios inimigos que a Havana era super-herói aqui, então eles queriam invadir. O primeiro castelo foi queimado no século XVI, junto com toda a cidade, quando o pirata francês Jacques Soares queria vir para cá para roubar os ouros, só que as pessoas que viviam aqui, que mantinham o ouro, que guardavam aqui, se antecipou e levou o ouro para a Europa. Então ele chegou aqui furioso e de tão nervoso que ele ficou, ele queimou toda a fortaleza, todo o castelo e junto com o castelo foi a cidade e tudo. Mas construíram outro e esse aqui é muito belo. Dentro do Castelo da Real Força, o Museu de Navegação convida o visitante a um fascinante mergulho da história da navegação marítima. Exposições de instrumentos náuticos, mapas antigos e maquetes de navios revelam a engenhosidade dos navegadores da época. O Museu da Revolução, através de artefatos, documentos e fotografias, narra a saga da luta revolucionária desde os seus primórdios até as conquistas e desafios enfrentados pelo governo revolucionário nas décadas seguintes. Agora estamos saindo do centro histórico para o bairro do Centro Havana, onde podemos ver outros pontos importantes. E agora estamos na Calle do Prado, que é a Rua do Prado. Ela é a que divide a Havana Antiga do Centro Havana e também vai diretamente para o Capitólio. Mas primeiro a gente vai passar no Teatro Alicia. E agora eu estou em frente no Palácio do Patrimônio, que é este aqui. O
Passeio do Prado é mais que uma simples avenida arborizada em Havana. É um tesouro histórico e cultural, um calçadão vibrante e um símbolo da identidade cubana, que, como curiosidade, fica bem próximo à posição original onde estava o muro que fortificava a antiga cidade. Sua história remonta ao século XVIII e se entrelaça com o desenvolvimento da cidade, testemunhando momentos marcantes e ostentando uma arquitetura eclética que o torna um dos louvradouros mais emblemáticos da capital cubana. Agora estamos no Grande Teatro Alicia Alonso. Aqui é uma sede nacional de Cuba, um prédio antigo do século XIX, e esse prédio tem o nome Alicia Alonso porque ela foi uma das dançarinas mais famosas do mundo e chegou a falecer com 98 anos. Mas até hoje a escola é uma das mais renomeadas do mundo. Em 1834, o governador general Miguel Tacón recomendou a construção de um teatro que teria maior capacidade do que o existente, dando ao Gran Teatro da Havana. Em sua época, o Teatro Tacón era o maior e mais luxuoso teatro do continente americano e, pelas suas qualidades técnicas, o terceiro do mundo, depois da Scala de Milão e a Ópera de Viana. O Teatro Alicia Alonso tem uma localização privilegiada em frente ao Parque José Martí e ao lado do famoso Capitólio da Havana. O Capitólio ele foi construído no começo para ser a sede do Congresso e o corpo legislativo da República de Cuba. Ele foi inspirado no Capitólio dos Estados Unidos, só que ele tem 1 metro maior. Desde 2015 ele teve muitas funcionalidades, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Mas depois de 2015 ele voltou a ser a sede do Parlamento cubano. Os carros americanos antigos são uma das marcas registradas de Cuba, presente em suas ruas desde a década de 1950 e que ainda destaca visitantes e desperta a curiosidade de muitos. Mas a pergunta é, por que esses carros se tornaram tão emblemáticos da ilha? Para desvendar esse mistério, vamos embarcar em uma viagem no tempo e explorar as raízes da história singular. Agora acabamos de entrar no bairro chinês, porém esse bairro não tem chinês. Já vou explicar. A Revolução Cubana marcou um ponto de reflexão para o bairro chino. As políticas socialistas do novo governo, incluindo a nacionalização da empresa e a repreensão à liberdade de expressão, levaram muitos chineses a deixar Cuba. Antes da Revolução Cubana, em 1959, Cuba mantinha estreitos laços com os Estados Unidos. Isso facilitava a importação de carros americanos, que era visto como símbolos de status, modernidade e liberdade. Cuba se tornou um dos países com maior per capita de carros da América Latina, na época, com uma frota estimada em mais de 1 milhão de veículos, a maioria de origem americana. Apesar das dificuldades, muitos carros americanos antigos sobreviveram em Cuba, passando por gerações de famílias e recebendo constantes reparos. Agora eu estou no Gran Templo da Maçonaria. Ele foi inaugurado em 1956 e foi construído por lojas maçônicas para servir como a sua sede nacional. Como a maçonaria foi proibida em Cuba em 1990, o prédio passou por muitas mudanças e ainda hoje o museu é dedicado à maçonaria. E agora continuamos nosso caminho de carro americano até a Praça Cívica, que foi construída nos anos 50 com um monumento dedicado ao herói José Martí, que até depois da Revolução trocaram de nome pela Praça da Revolução. E aqui estamos em um dos maiores espaços públicos do país. Desde aqui fazem muitas manifestações e manchas
reafirmando a suposta credibilidade do governo cubano. E aqui, nesse edifício, temos a maior imagem de Che Guevara. E aqui ao lado temos outra imagem do Camilo Cienfuegos, que se juntou com Che Guevara para fazer a revolução. Uma curiosidade é que José Martí, como a maioria dos heróis no século XIX, era maçom, e ele se manteve como herói nacional do país, mesmo durante a época que o governo proibiu a maçonaria. Agora estamos pelas ruas de Havana moderna, também conhecida como Vedado, para conhecer um pouco da história da máfia italiana em Cuba. E agora estamos no Hotel Capri. Esse hotel, ele ostenta uma rica história e controvérsia, marcada por sua estreita ligação com a máfia italiana e americana durante a década de 1950. O hotel foi inaugurado em 1957 e rapidamente se tornou um dos mais luxuosos e exclusivos da cidade, incluindo famosos, celebridades, figuras públicas e até mafiosos. Incluso, o Hotel Capri foi construído por Sandro Traficante, um poderoso mafioso americano com extensos negócios em Cuba. Quem gosta dos filmes do Poderoso Chefão, na segunda parte, fazem inclusão a um vínculo da máfia no Hotel de Havana. E agora estamos em frente ao Hotel Nacional, que ele é imenso, gigantesco. Esse hotel, embora ele seja conhecido por sua beleza e luxo e riqueza histórica, um capítulo obscuro do seu passado liga ao mundo do crime organizado, olha só. E a partir da década de 1940, o hotel se tornou um ponto de Cosa Nostra. Esse hotel, na década de 1950, era um famoso paraíso para suas reuniões secretas, para suas reuniões que eles tinham que fazer tudo no sigilo para que tudo ocorresse bem. E aqui também teve a sua segunda reunião mais importante, que foi da Cosa Nostra. E é claro, cantou um famoso muito importante, que foi o Frank Sinatra, e ele cantou nessa reunião de tantos segredos desses mafiosos. Eu queria poder gravar os hotéis dentro e mostrar como eles são na realidade. Eu queria gravar esse, queria gravar Ambos Mundo e também queria gravar o Capri, mas eles não permitem, então eu só posso gravar por fora e algumas coisas eu não posso falar porque eles não permitem, mas está tudo bem. Inclusive, algumas partes do Poderoso Chefão foi filmadas no Hotel Nacional, que foi um lugar importante para a máfia italiana americana. O Malecón de Havana é um passeio marítimo de 8 km, que estende ao longo da costa norte da capital. Ele foi construído em etapas no início do século XX como forma de proteger as cidades das inundações do mar agitado. Ao longo dos anos, tornou-se um popular ponto de encontro para os moradores e visitantes ao local para passear, relaxar e apreciar a vista do mar. E esse aqui é o Malecón de Havana, é um malecón muito famoso, que as pessoas vêm para aqui na tarde para conversar, colocar seus papos em dias e, é claro, aproveitar essa paisagem, porque daqui você consegue ver até a cúpula do Capitólio, então aqui é muito lindo. Um passeio de carro americano em Havana é uma experiência inexplicável. Você pode contratar um passeio privado com um guia que ele te levará pelos principais pontos turísticos de Havana. Ou se quiser, simplesmente pode pegar um táxi e dizer para o motorista os lugares que você quer conhecer e dar um giro na cidade. Agora estamos indo para o outro lado da Baía de Havana, um túnel que passa por embaixo do mar. Essa parte é chamada de Havana del Este. No caminho, vão poder ver o Museu Histórico Militar com uma vasta coleção de equipamentos militares e outros artefatos históricos que documenta a evolução das Forças Armadas do país.
E agora estamos no Cristo de Havana. O Cristo é uma escultura que foi feita de mármore Kapá e ela tem 20 metros de altura. Ela foi trazida da Itália e foi esculpida em Roma. E uma coisa engraçada que os cubanos falam é que em uma mão o Cristo segura o rum e a outra mão ele fuma charuto. E ele não tem olhos para ter a sensação de que ele está olhando para todo lugar. E essa é a visão que a gente consegue ver do Cristo. A gente consegue ver tudo, o Capitólio, ver a fortaleza, aqui a gente consegue ver tudo. E aqui ao lado do Cristo temos a casa do Che Guevara. Então, ele tinha que morar distante de toda a cidade porque ele era uma pessoa asmática. Então fizeram a casa dele bem aqui em cima do morro. Nosso caminho para ver a Fortaleza da Cabana, vimos uma loja onde eles têm o maior charuto do mundo. Como é tradição em Cuba, o charuto faz parte da cultura do país, e não é menos que eles tenham as melhores marcas do mundo. E agora estamos na Fortaleza da Cabana. Essa fortaleza aqui, ela é a maior da América Latina. E acontece um evento do Canhão todos os dias às 9 horas da noite para manter a tradição. A tradição por quê? Porque no século XVIII, Havana era muito cobiçada pelos corsários, piratas e todos os inimigos do Império Espanhol, por conta da sua posição geográfica. Então aqui muitas pessoas vêm na noite, porém para entrar a gente tem que ter uma autorização, então é um pouco mais complicado, por isso que eu tô gravando agora por fora. A Fortaleza da Cabana foi construída depois que Havana foi conquistada pelos ingleses, até que foi trocada pela Flórida. E sim, o estado da Flórida nos Estados Unidos fazia parte do Império Espanhol, até que foi trocado por Havana. A cerimônia acontecia para avisar e fechar as portas da cidade, porque naquela época a cidade era muralha, então eles esticavam as correntes para que ninguém pudesse entrar, nenhum navio pudesse parar. Por conta de Havana ser tão cobiçada, ela foi uma das cidades mais fortificadas da América Latina. Então, para vocês terem noção, todo esse império aqui que fizeram é gigantesco. No município de Havana del Este, uma pequena cidade que se chama Colima, foi onde nasceu o ator William Levy, um ator muito famoso por suas novelas mexicanas e colombianas, e também nasceu a cantora Camila Cabello. Agora estamos na avenida, indo para o centro de Corimá e a situação é muito boa aqui, na verdade. Eu não queria entrar nesse tema, mas infelizmente algumas coisas eu tenho que falar. Eu gravei um momento aqui, uma fila, a fila não estava muito grande, mas aí era porque tinha acabado de chegar detergente. Então as pessoas estavam fazendo a fila para pegar detergente. Aí eu não podia gravar no momento ali, né? Porque também a gente não sabe como as pessoas vão receber isso. Aqui também, como eles falam muito do governo, essas coisas, é melhor evitar. Acabamos de encontrar um cubano aqui. Ele falou que o salário daqui está 3.000 pesos cubanos. E uma cartela de ovo com 24 unidades está 2.000 preço cubano. Então o que resta para uma pessoa fica 1.000 pesos cubanos. Aí você imagina essa pessoa que tem que pagar aluguel, as pessoas têm que comprar arroz, tem que comprar feijão, tem que comprar alguma bebida para casa, como é que vive. Então a maioria das casas aqui estão todas abandonadas, porque as pessoas procuram melhoras e a única opção é sair do país. Então por isso que Cuba
estar nessas condições. E eu estou andando a pé, porque não tem ônibus, não tem transporte, e para você alugar um carro não é barato. Então vamos ver como vai ser os capítulos nos próximos dias. Essa área aqui é um parque das crianças, dá até para ver 3 criancinhas brincando, mas está completamente destruído. Olha o portão arrombado, as árvores secas porque não chove. Aqui é o vestígios de uma feira sem fruta, sem pessoas, sem alimento. É o que temos aqui. Aqui é o famoso El Caixão. Como vocês podem ver, lá no finalzinho tem uma ponte. Essa ponte vai para Alamar, que eu tenho um parente lá que mora lá, já fui visitar antes de vir para cá. Mas toda a sujeira está aqui. E na verdade tem até um cheiro de peixe. La Terraça é um restaurante rústico à beira-mar, em Coimbra, e se tornou-se lendário porque era onde Ernest Hemingway gostava de ir e onde se inspirou para escrever seu livro O Velho e o Mar, e também tem uma conexão com o monstro de Coimbra, um enorme tubarão branco capturado em 1945.